Ok, eu desejo a todos a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje é o dia 19 de março, quinta-feira, e este é um canal aberto para veiculação de mensagens, para um encontro de comunicação com os irmãos da Primeira Igreja Batista em Piritiba e a todos quantos se interessarem. No nosso encontro de hoje, eu pretendo passar para vocês alguns avisos e alguns comunicados. O aviso é de que nós da Primeira Igreja Batista em Piritiba, nós estamos em isolamento social. E o objetivo é estarmos em isolamento social por 15 dias e logo depois o Conselho da Igreja irá se reunir para fazer uma reavaliação da situação, para saber se vamos prosseguir ou se podemos voltar para as nossas reuniões no templo. E um comunicado que eu quero fazer, que é bastante animador, é uma notícia boa. Na Austrália, na Universidade de Melbourne, os cientistas descobriram como é que o organismo humano reage diante do coronavírus. Essa pesquisa traz dois grandes benefícios para todos nós. É que com isso pode-se desenvolver, antes de mais nada, uma vacina para combater o coronavírus e também pode-se desenvolver remédios para ajudar o organismo a se restabelecer nos casos de infecção. Isso significa que a ajuda está vindo ao nosso encontro. Isso significa que estamos sendo ajudados e de que em breve poderemos ter uma solução médica para isso. Alguns países já estão fazendo os primeiros testes da vacina baseados nesses estudos da Universidade de Melbourne, na Austrália. Essa é uma notícia boa, que traz ainda mais esperança para nós, embora nós, como cristãos, a nossa esperança está em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então eu convido vocês, nesse instante, a meditarmos na palavra do Senhor e vermos o que a palavra de Deus tem para nós no momento em que nós estamos vivendo de isolamento social. Durante esses dias em que estamos de quarentena, nós vamos meditar na palavra de Deus em torno do seguinte tema: as opções que você tem. Estamos em um processo de isolamento social que parece que não nos dá opções, mas existem opções para nós e a palavra de Deus nos indica essas opções. E o nosso assunto de hoje é caminhos no isolamento. Caminhos no isolamento. A nossa reflexão será baseada em Gênesis capítulo 21, de 14 a 20, e eu vou ler aqui para vocês. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e tomou o pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo-os sobre os seus ombros. Também lhe deu o menino e despediu-a. E ela foi-se, andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. E foi-se, e assentou-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou a sua voz, e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos,
e viu um poço d'água, e foi-se e encheu seu odre de água, e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto e foi flecheiro. Que o Senhor aplique esta palavra em nossos corações. Estamos numa situação que parece não nos dar opções. Temos que ficar em isolamento social, nos sentimos muitas vezes numa situação imposta, porque de fato nos foi imposta, mas nos foi imposta por uma circunstância, não foi imposta por pessoas. E em situações impostas, geralmente nós nos sentimos impotentes, nos sentimos como se estivéssemos com as mãos e os pés atados. E isso gera um quadro diferente para quem é crente em Cristo dos que não são crentes em Cristo. Porque os crentes ficam insatisfeitos com o isolamento social porque não podem ir para as reuniões, não podem se congregar com os outros irmãos em torno da palavra e do nome do Senhor. Enquanto que aqueles que não são crentes, eles estão incomodados com a situação porque não podem ir para suas festas, não podem ir para suas baladas e outras programações sociais. O fato é que para um lado ou para o outro, para quem quer que seja, a situação de isolamento social é uma situação desagradável para todos nós. Nós não gostamos dessa situação. E parece que pela imposição que foi feita sobre nós, as circunstâncias fizeram sobre nós, parece que nós não temos opções. Mas, se nós olharmos direito, nós vamos ver que temos opções sim. Mesmo numa situação de isolamento, nós podemos ter mais opções do que o que nós imaginamos, do que o que nós pensamos. Para isso, nós temos que ajustar o nosso olhar. Porque nós podemos ficar olhando para trás. E olhando para trás, vamos ficar apenas nos apegando às coisas que nós deixamos ou que estamos deixando. A nossa rotina no trabalho, nos estudos, a nossa agenda, nossa rotina diária que está sendo alterada. Ou podemos ficar olhando para frente, para um futuro nebuloso, um futuro que ainda não é certo, e alimentarmos o medo de coisas terríveis que podem acontecer. Se nós ficarmos olhando para trás, ou se nós ficarmos imaginando um futuro tenebroso, nós poderemos esquecer de olhar aquilo que está diante de nós. Na nossa quarentena, no nosso isolamento social, estaremos deixando de olhar aquilo que está mais próximo de nós. Por isso que nós temos que ajustar o nosso olhar. Quando nós olhamos direito, quando nós focalizamos, nós descobrimos então de que existe caminho mesmo no isolamento social. Significa que nós temos opções diante de nós nestes dias em que nós estivermos isolados. A Bíblia então nos revela como encontrar caminhos no isolamento. Por isso, de acordo com a palavra do Senhor, eu posso dizer para vocês que no isolamento você pode receber a orientação de Deus que indica o caminho. No texto de hoje, a Bíblia mostra que existe direção de Deus mesmo no isolamento. Existe direção de Deus mesmo no deserto. Esse texto nos mostra o isolamento de Agar, que era serva de Sara, que também era serva e concubina de Abraão. Agar, neste texto que nós lemos, sofreu um isolamento também. Ela sofreu um isolamento imposto tanto quanto nos foi imposto esse isolamento. Sara, a senhora de Agar, expulsou Agar de casa por causa de ciúmes com o seu filho Isaque. E por causa disso, Agar foi jogada para o deserto. Aqui se trata do deserto de Berseba, conhecido hoje como o deserto do Negueb.
Isso nós observamos no versículo 14. E o deserto do Negueb, ou de Berseba, é um deserto composto de areia e de arbustos. Uma areia meio amarelada, meio avermelhada, e de arbustos. Não havia vida ali, não havia sombra ali. O suprimento que ela recebeu de Abraão foi um suprimento para um breve percurso, não era suficiente para atravessar o deserto, porque pão e água foi colocado nos ombros de Agar. Se tivesse colocado na montaria, talvez fosse outra realidade, mas foi sobre os ombros dela. Isso quer dizer que tinha que ir a pé e, portanto, não iria muito longe. Encontramos nesse texto Agar no isolamento social, encontramos Agar no deserto. Nós vemos então o sofrimento de Agar nesse seu isolamento e observamos isso dos versículos de 15 a 17. O versículo 15 diz que o suprimento de água acabou e de pão acabou. Agora o que existia naquele isolamento no deserto era a possibilidade de morrer no deserto. E aí, neste ponto, nós encontramos dois choros. Nós encontramos no versículo 16 o choro de Agar. Agar chorou. E o choro dela simbolizava a sua tristeza pelo fim que estava se aproximando. Iria morrer ela e seu filho no deserto de sede e de fome e de solidão. E o versículo 17 nos mostra o segundo choro, que foi o choro de Ismael, o seu filho, que então estava com 14 anos. E o choro dele representa o seu sofrimento de ser isolado pela sua mãe, distanciado pela sua mãe num arbusto diferente, e o sofrimento da solidão em si, da solidão, o sofrimento de morrer junto com ela no deserto, mas também da solidão pelo fato de ter sido afastado dela. Esse quadro de Agar e de Ismael nos mostra que o isolamento gera angústia, sim, porque o isolamento gera incertezas, e a incerteza angustia o nosso coração. É nesse contexto que a orientação de Deus aparece. E encontramos isso no versículos 17 e 18. A orientação de Deus chegou nesse momento no isolamento de Agar e de Ismael. Essa orientação veio através de um anjo. Deus ouviu o choro do rapaz, diz o versículo 17. Deus ouviu o choro do rapaz e falou com Agar através de um anjo. Não vou entrar em detalhes aqui, mas no Antigo Testamento, bem como em toda a Bíblia, anjo pode significar duas coisas. Anjo pode significar um ser espiritual que fala em nome de Deus, como também um anjo pode ser uma projeção. Às vezes, Deus se manifestava através de uma projeção de si mesmo. Aí então aparecia o anjo. O anjo era uma projeção de Deus, e aquele anjo falava como se fosse o próprio Deus. E quem perguntava coisas para aquele anjo, perguntava como se estivesse perguntando ao próprio Deus. Então, às vezes, anjo tem um sentido de ser tanto um ser espiritual, quanto o sentido de ser uma projeção. O fato é que Deus estava falando ali com Agar, projetando sobre ela uma orientação. A orientação que Agar recebeu de Deus ali foi uma orientação inicial, uma orientação que eu chamo de básica. O versículo 18 mostra que a orientação era para ela se levantar e para ela pegar na mão do rapaz. Levantar era uma orientação para ela tomar atitude, porque enquanto ela ficasse deitada, prostrada naquele arbusto, ela estava se sentindo vítima e agindo como vítima, e se impedindo de agir. A outra orientação é que ela pegasse na mão do rapaz. Isso diz respeito à companhia, a agirem juntos, a agirem como família. E quando ela se levantou, e quando ela foi até o seu rapaz, o Ismael, e pegou em sua mão, a partir daí tudo mudou naquele deserto. Isso porque, queridos, a orientação de Deus traz ajustes. Nós precisamos da orientação de Deus exatamente quando estamos confusos.
Quando nós estamos confusos é que mais precisamos de orientação, e a orientação de Deus traz direção. Quando estamos confusos, não sabemos para onde ir, mas a orientação nos direciona. E quando nós recebemos a orientação e direção, nós deixamos de ser vítima, nós passamos a ser agentes, nós passamos a ser atores em nosso cenário. A orientação de Deus, na verdade, está disponível para todos nós, principalmente nós que buscamos ao Senhor e que levamos a sério a palavra do Senhor. Mas para ser franco e para ser sincero, a orientação de Deus está aberta a todas as pessoas no planeta Terra, como constantemente isso acontece. E a orientação de Deus pode vir de diversas formas, não apenas através de um anjo, mas pode vir através de um pensamento bem forte dentro de você, pode vir através de um sonho, pode vir através de uma visão, pode vir através de um insight, de uma ideia, pode vir através da criatividade, pode vir através de situações que se encaixam, né, ou de sincronismos. O fato é que a orientação de Deus, ela vem de diversas formas, mas vem de maneira acertada. E nós percebemos a orientação de Deus quando nós estamos abertos. Sendo assim, busque a orientação de Deus para saber o caminho. Busque você a orientação de Deus para saber o caminho durante esse isolamento. Não alimente a tristeza e a confusão, porque isso só gera desespero. Mas busque a orientação de Deus, porque ao buscar a orientação de Deus, você já muda de direção. Quando você busca a orientação de Deus, ao invés de você olhar para a epidemia, você olha para Deus. Ao invés de você olhar para o problema, você olha para a solução. A orientação de Deus, então, aponta o caminho. Por isso, busque a orientação de Deus no seu próprio deserto. Além disso, esteja aberto para a orientação de Deus e você saberá o caminho. Não apenas busque a orientação de Deus, mas esteja aberto e aberta para essa orientação. Depois que você busca a orientação de Deus, agora é hora de você se abrir para a orientação que virá. E se abrir para as possibilidades de Deus, porque existem possibilidades de Deus mesmo no meio de uma pandemia. Existem possibilidades de Deus mesmo no meio da pestilência. Se abra então para essas possibilidades. E se abra no sentido de estar disposto e disposta a agir, como agora vocês estão agindo, no sentido de participar da campanha de isolamento social, para combater a proliferação desse vírus. O fato é que, quando a orientação de Deus vier, faça, haja. Se ele disser para levantar, levante. Se ele disser para pegar na mão do seu filho, pegue na mão do seu filho. Porque quando você age, quando você está junto e unido, o seu deserto, a sua Berseba, o seu Negueb muda. No isolamento, você pode receber a orientação de Deus. E a orientação de Deus indica o caminho. Em segundo lugar, no isolamento você pode desenvolver a capacidade de fazer caminhos. Sim, é possível no meio do isolamento você desenvolver caminhos, porque você tem a capacidade de desenvolver isso. A Bíblia mostra que nós temos a capacidade de fazer os nossos próprios caminhos no deserto do isolamento. Nós encontramos isso do versículo 18 ao 20. Nós vimos que a orientação de Deus para Agar foi uma orientação básica. Levantar e pegar na mão do filho, como a gente viu no verso 18. Mas essa orientação básica foi suficiente para mudar a situação naquele deserto, porque por causa dessa orientação, Agar deixou de ser vítima e passou a ser atuante. Ela deixou o vitimismo de lado e a prostração de lado e passou a agir. Por isso, depois que ela venceu a prostração e o vitimismo, agora ela tem condições de agir. Depois que Agar se levantou, agora ela tinha condições de criar os seus próprios caminhos junto com Ismael. E a primeira coisa que eles fizeram foi ter olhos abertos. O versículo 19 diz que Deus abriu os olhos deles e eles passaram a ver
E então eles passaram a enxergar o deserto. Deixaram de ver apenas a morte, o problema, o isolamento e começaram a prestar atenção ao cenário, prestar atenção ao deserto, prestar atenção a Berseba, ao Negueb. Depois, viram um poço no deserto. O versículo 20 diz que eles viram um poço no deserto. A água que eles levavam era pouca e acabou, mas agora eles tinham provisão para todo o deserto, para permanecer, uma provisão permanente. Eles tinham condições de se manterem vivos no deserto, porque descobriram, depois que olharam, que prestaram atenção, descobriram um poço. Existem poços no deserto. E, por fim, nós encontramos Ismael aprendendo a viver no deserto. E a Bíblia mostra que ele aprendeu a viver no deserto usando 3 palavras: crescer, ele cresceu, ele habitou e ele se tornou. Ele cresceu, versículo 20 mostra isso. Ele cresceu no deserto, isso mostra vivência. Ele passou a criar sua própria agenda, ele passou a criar sua própria rotina no deserto. Ele também habitou, significa que ele fez o seu próprio cenário. Naquele isolamento, ele criou seu próprio espaço. E, por fim, ele se tornou flecheiro. Isso fala de função, de ter um lugar naquele cenário, de agir. Deus, então, mudou todo esse quadro, tudo isso mudou porque Deus apenas apontou a atitude, apontou apenas a direção. Mas veja que interessante. O resto foram eles que fizeram. Foi Agar e Ismael que fizeram o restante. Deus apenas apontou a atitude de abandonar o vitimismo e a prostração. E o resto eles mesmos fizeram. Eles mesmos descobriram o caminho. Isso porque, queridos, Deus nos fez com capacidade para fazer caminhos. Nós somos capazes de soluções incríveis, mesmo em situações de isolamento, mesmo no deserto. Isso vem de Deus, Ele nos fez assim. O que bloqueia muitas vezes a nossa capacidade é o vitimismo, é a gente se sentir vítima, a gente se sentir incapaz. Somos nós que nos bloqueamos. Se a gente se prostrar, de fato, não há nada a fazer. Por isso, se desperte você para a sua capacidade de fazer caminhos. Ismael foi capaz de crescer no deserto. Você foi criado por um Deus criador. Logo, você é criativo. Você tem poder criativo em você. A sua capacidade pode ser refletida nos outros, no conjunto do que nós somos. Observe o que nós somos capazes de fazer. Nós fazemos prédios, sendo nós de uma estatura menor do que 2 metros de altura, mas nós fazemos prédios incrivelmente altos. Nós plantamos no deserto de Israel, nós descobrimos vacinas a respeito de doenças que antes matavam milhões. Nós temos profissões na sociedade que são, ao mesmo tempo, motivo para nos mantermos, mas também são motivo para a solução de outras pessoas. Nós criamos profissões que nos mantêm e que solucionam problemas de outras pessoas. Isso é o poder da criatividade que Deus nos deu, que Deus deu para você. Você pode descobrir alternativas no seu isolamento. Agora que você está, somente você e sua família, você pode descobrir coisas incríveis para fazerem juntos, para juntos vencerem essa situação, esse tempo tão difícil. Além disso, pratique a sua capacidade de criar caminhos. Descubra poços no deserto de Berseba. Cresça no deserto. Descubra a sua função no meio disso tudo. Se você tem capacidades dadas por Deus, então use essas capacidades. Deus não vai fazer aquilo que te compete fazer. Deus, Ele te deu a vida e agora a vida é tua. É você que tem que vivê-la. Deus não vai viver a tua vida no teu lugar. Deus não vai tomar as decisões que você tem que tomar. Deus não vai tomar as atitudes que você tem que tomar.
Deus disse para Agar para levantar, mas foi ela quem levantou. Deus disse para Agar pegar na mão do seu filho Ismael, mas foi ela quem fez isso. Porque se trata das nossas vidas e somos nós que temos que agir. Então use as suas capacidades através de atitudes. Pratique a sua capacidade de criar caminhos no deserto, porque no isolamento você pode desenvolver a capacidade de fazer caminhos. Para concluir, os caminhos na vida são a parceria entre Deus e nós, onde Deus aponta a direção e nós fazemos o resto. Ele fez assim com Agar. Ele apontou a direção e ela e Ismael fizeram o restante. Ele fará isso com você. Ele fez isso no deserto deles, em Berseba, no Negueb. Ele fará isso no seu deserto, no seu isolamento. Convido você a orar nesse instante. Quero que você, no seu coração, você feche seus olhos e no seu coração, você diga para Deus: Deus, eu estou em um isolamento. Eu estou no meu deserto junto com minha família. E eu sei que a melhor maneira de enfrentar essa situação é enfrentar com a tua ajuda. Por isso eu busco a tua orientação. Por isso eu estou aberto, eu estou aberta a fazer aquilo que a tua orientação me indicar. Obrigado, obrigada, porque tu me deste a capacidade de criar caminhos, de fazer caminhos onde muitas vezes parece não haver. Eu só preciso que o Senhor me indique a direção. Se o Senhor me mostrar a direção com a tua ajuda, eu vou descobrir caminhos. Com a tua ajuda, eu farei o resto. Obrigado pela tua capacitação em minha vida. Eu te agradeço. E é assim que eu te peço, no precioso nome de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe a todos e até a nossa próxima mensagem, até o nosso próximo encontro.